porque por vezes as pessoas que estão no mundo dos porquês também se cansam e saem dessa realidade, mas andam um bocadinho a bater com a cabeça nas paredes. A imagem que eu por vezes dou é: eu estou numa sala e eu quero sair pela porta, mas eu estou a tentar sair pela parede, onde não há uma saída, porque eu não percebi a função daquela situação. Eu não sei qual é o meu papel, eu não sei para que direção é que eu devo me dirigir. Quando comecei a andar nestas andanças de trabalhar com grupos de pessoas, de ensinar, há muitos anos, houve uns exercícios que eu conheci por parte de uma pessoa nos Estados Unidos que eu os ensinava, em que eram umas dinâmicas do grupo. Ela também trabalhava com grupos em que ela trazia um problema na vida de uma pessoa e ela trazia depois um conjunto de questões associadas a esse problema e colocava as pessoas de um dos lados de uma barreira. Ou seja, se as pessoas, em relação àquele problema, faziam mais perguntas que começavam porquê, ou se elas faziam mais perguntas que começavam para quê, em relação às envolventes daquele problema. E aquilo que ela dizia era que se a pessoa se situa mais no porquê, ela não vai mudar em relação àquele assunto. Ela não vai resolver aquele problema. Então, Rodrigo, hoje esse era um dos temas que eu queria trazer aqui para o nosso podcast, que trata-se desta situação dos porquês e dos paraquês, das diferenças entre estas duas perguntas, que são muito mais na realidade do que perguntas, são posicionamentos que as pessoas têm em relação à vida e às suas questões, às suas situações problemáticas, e queria trazer um pouco, tu também como terapeuta, como hipnoterapeuta, um, refletires um pouco comigo e com todos aqueles que nos ouvem sobre estas questões da forma como a pessoa se posiciona em relação a uma situação difícil. Sim, nas minhas consultas eu consigo ver muito essa questão do porquê e para quê. Onde é que cada cliente se coloca no porquê ou no para quê e também como é que é a dinâmica da própria sessão quando estão ou no porquê ou no para quê. São fases diferentes, são posicionamentos diferentes, em que, os 2 podem ser importantes, só que vai chamar mais para a ação, para a transformação, enquanto o outro, vai levar a uma pessoa um bocadinho mais parada, estar ali envolvida na pergunta e menos na ação. Então, seja como for, isto é um caminho e é importante que, seja quem for, não pare nesse caminho, que continue o processo para chegar, neste caso, ao para quê. E isso é muito importante. Vamos falar um pouco sobre esse processo que estás a falar, ou seja, esse caminho que tu estás a falar, porque o caminho não começa nem no porquê nem no para quê. Muitas vezes nós, quando temos uma situação problemática na nossa vida, nós negamos o problema e a situação começa um pouco por aí. Não é o nosso problema, não temos nada a ver com isso, o problema são os outros, ou quero é que os outros não me chateiem, e nós rejeitamos hum, a posse desse problema. É como não nos queremos dar conta, minimizamos os efeitos, e isso normalmente começa ou pode começar, muitas vezes por aí. E quando algumas dessas pessoas às vezes até pedem ajuda, pedem porque foram levadas, por alguém que diz: "Tu tens um problema, tu tens que resolver essa situação", mesmo que a pessoa não reconheça, e às vezes até dizem que sim, um bocado para fazer a vontade à outra pessoa que quer ajudar, mas não é a sua verdadeira consciência de que têm um problema ou que podem fazer alguma coisa para o resolver. A culpa não é deles. É uma culpa do governo, é do país, é dos pais, é da mãe, é dos filhos, é de quem quer que seja, mas não é deles. E depois passa-se de facto por uma situação de tomada de consciência de que existe de facto um problema, de que existe alguma situação que é mais difícil e que é mais complicada, e principalmente que está a ter repercussões negativas, que está a lesar a própria pessoa, ou a lesar os sistemas onde elas se encontram, as relações que mantém, o seu próprio caminho, aquilo que acumulou até aqui, aquilo que construiu até aqui. E nós podemos até dizer que muitos dos programas que se vêem, muitos dos trabalhos que se vêem feitos por terapeutas na área de desenvolvimento pessoal,
tem muito a ver com esta questão do ganhar consciência do problema, das implicações do problema, das ramificações do problema. E é aqui que nós estamos no porquê. Sim, o porquê é exatamente isso, é olhar para as questões, para o problema, e analisar, e tomar consciência. E esta parte do analisar, olhar para o problema é um olhar ativo, não é, só fazer a pergunta para o ar: "Mas porquê é que isto me aconteceu? Mas porquê? Mas porquê?" E estar à espera de uma resposta exterior sem olhar mesmo, sem analisar o que é que estava envolvido para ter uma resposta, honesta. E quando quando nos envolvemos aqui no porquê é que isto me aconteceu, no tudo me acontece e uh, outra Queixume. um queixume. Quando nos envolvemos aqui é que o porquê se torna verdadeiramente um problema, porque se estão a colocar no papel de observadores da própria vida. Estão observadores neste momento, ou passivos da própria vida, não conseguem fazer nada com aquilo que se apresenta. É um problema e vão se envolver no problema porque não têm como sair do problema. E quando passam pelo porquê, as pessoas passam pelo porquê, olham efetivamente, percebem quais são as razões e tomam essa consciência. E tomar consciência só por si não vai ajudar a resolver o problema, mas vai ajudar para passar para o para quê. O para quê vai trazer a função daquilo que aconteceu, do problema. Então, se há uma função, que em todas as situações há os dois lados da moeda, portanto, se há uma função, eu vou pegar nessa função e vou agir, vou arranjar uma forma de me remover do problema. Algumas pessoas passam décadas na fase dos porquês, na fase das explicações, a busca das razões, das causas, das justificações. Tentam fazer esta ligação do A mais B, perceber porque é que o problema se está a manifestar, muitas vezes perceber sequer, ao tomar consciência de que realmente existe um problema e como é que ele pode ser resolvido, ou como é que ele pode ser trabalhado. Há pessoas que passam décadas aqui. Há pessoas que consideram este comportamento um comportamento muito estranho e muito lesivo para a própria pessoa, e por vezes chamam isto de vitimização, a pessoa está-se a vitimizar. Mas nós temos que trazer aqui uma diferença, porque é, esta fase, primeiro muitos de nós passamos por lá. Portanto, não é uma fase estranha à maioria das pessoas. Todos nós, por um momento ou outro na nossa vida, precisamos de tomar esta questão da tomada de consciência e de perceber razões ou causas, etc. Não quer dizer que fiquemos aqui bloqueados, apesar de, como tu disseste, poder ser um momento em que se fica de facto bloqueado e que se perde ali décadas, muitas vezes. Só que este porquê pode trazer a tal clareza, pode trazer uma forma, digamos, para uma pessoa que estava em negação de avançar para uma relação mais próxima com a sua dificuldade. Mas a verdade é essa, é que não tem direção. Porque se nós ficamos dentro do problema durante muito tempo, nos porquês do problema durante muito tempo, esse entendimento das razões pode ser infinito, porque há múltiplas e múltiplas e múltiplas razões que as coisas acontecem, que justificam as situações. E então, de facto, não se age sobre a situação, não se avança na situação. E aqui, daí, tu trazes a questão das funções, ou seja, nós podemos passar a uma parte onde existe mais ação, que é passar dos porquês para os paraquês, para nos interessar pelas funções das coisas. Qual é o meu papel? Qual é a função desta situação? Esta situação vai ter comigo para quê? Não é porquê, no sentido em que estou a encontrar uma razão, uma justificação. Não, eu quero encontrar a função da situação. Ela está a pedir-me o quê? Qual é o papel dela na minha vida? Quando nós chegamos, a esse para quê, nós passamos para o lugar do condutor da nossa própria vida. Porque sim, muitas vezes eu sou vítima de uma situação, ou seja, alguma coisa veio até mim sem eu sequer ter pedido, mas hum, isso vai ter uma função na minha vida. E se eu pegar nessa função e deixar de me agarrar aos porquês, ao porquê a mim, porque
aquilo aconteceu. Então eu vou fazer o luto disto, vou olhar para a situação, vou tirar as minhas conclusões e vou avançar, vou pegar na função disso. Então, se calhar, vai-me dar mais ferramentas, vai fazer com que eu tenha um olhar diferente para uma situação da vida, ou vai-me fazer, muitas vezes vai-me obrigar a libertar coisas que já não servem para a minha vida. Mas hum, eu vou ter o poder de escolher. Se eu estiver no para quê, eu vou poder escolher. Nem sempre são escolhas fáceis, mas são as minhas escolhas. Sou eu que controlo o que vou fazer na minha vida. E vou sair dos porquês, que é esta sensação de impotência, e vou para o concretizar, o sair daquela situação, o arranjar uma solução, pode não ser para aquela situação específica, mas uma solução para a minha vida, que me vai afastar daquelas situações, porque muitas vezes o porquê quando nós ficamos muito tempo no porquê, ficamos sempre nos mesmos padrões, porque eu estou, acontece-me uma coisa e eu pergunto porquê, 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 e depois acontece-me outra vez essa coisa e eu, mais uma vez, tinha que ser comigo, porquê, porquê, porquê. E não vendo a função, vou estar neste ciclo a vida inteira. Enquanto Uhum. se eu tiver a oportunidade de ver a função, o para quê, eu vou ter ferramentas para sair deste ciclo, para libertar este padrão. Eu posso não saber à partida que ferramentas são estas ou como resolver o problema, mas o que tu estás a dizer, penso eu, a forma como eu entendo as tuas palavras, é a nível mental, eu vou-me posicionar para avançar. Enquanto que, quando eu estou na idade dos porquês, no mundo dos porquês, o que vai acontecer é que eu estou a posicionar-me para pensar sobre aquilo, para manter-me naquela situação e estou estagnado, estou bloqueado naquela questão, porque saber o motivo pelo qual uma coisa acontece e perceber uma determinada situação não vai mudar. Não. Não, nós temos que agir sobre a situação, nós temos que fazer qualquer coisa, temos que transformar qualquer coisa. Mesmo que a nossa consciência esteja mudada em relação a uma determinada situação, eu preciso de transpor isso para a realidade. A questão de entender, há pessoas que às vezes vêm à minha consulta e dizem, mas eu preciso de entender esta situação. Eu pergunto, mas só entender? É que se é só isso, estamos no mundo da tomada de consciência e no mundo dos porquês e no mundo das razões, o que também está certo, não é? Não é obrigatório ninguém fazer mais nem menos do que isso. Mas a questão é, isso não vai fazer ninguém avançar. Para avançar, eu preciso de ter há uma outra lógica, há um outro entendimento sobre esta situação, que é qual é a direção. Porque por vezes as pessoas que estão no mundo dos porquês também se cansam e saem dessa realidade, mas andam um bocadinho a bater com a cabeça nas paredes. A imagem que eu por vezes dou é, eu estou numa sala e eu quero sair pela porta, mas eu estou a tentar sair pela parede, onde não há uma saída. Porque eu não percebi a função daquela situação. Eu não sei qual é o meu papel, eu não sei para que direção é que eu devo me dirigir. Por vezes eu até tenho as ferramentas para resolver o problema, mas e depois, como é que eu avanço? O que é que eu faço a seguir? E isto traz também muita ansiedade. Muitas vezes eu acho que ficar no mundo dos porquês também evita esta, esta situação de tu teres que bater com a cabeça na parede e teres que voltar para trás. Claro, Portanto, também estás a prevenir um determinado problema ou a adensar um determinado problema ou criares mais problemas ficando na questão das razões e dos porquês. Agora, no meu entendimento e dentro da nossa visão espiritualizada da vida, hum, este olhar espiritual que tu podes ter sobre um determinado problema na tua vida, e atenção que eu também me dizer problema de propósito, já foi uma palavra que nós dissemos aqui para aí mais de 100 vezes, mas eu não estou a utilizar outra de propósito, porque eu acho que estamos a falar de problemas. Já podemos fazer alguma distinção sobre isso, mas é sobre isso que estamos a falar. Mas um olhar mais espiritualizado, normalmente eu entendo que ele vai em direção a três coisas. A primeira coisa é aquele problema surgiu na tua vida com que função? Vamos falar nas funções. Qual é o papel desse problema? E são três, ou podem ser três. Primeiro, para te ensinar alguma coisa. E, portanto, tu decides se queres aproveitar aquela aula ou se não queres aproveitar aquela aula. Mas aquela aula
que é aquele problema que se instalou na tua vida, está ali para te ensinar algo, para te trazer, para te aportar alguma coisa à tua vida. A segunda situação é para, te retirar de facto de um lugar onde tu não deves estar. E esse lugar pode ser um lugar interno ou um lugar externo. E o lugar interno, por exemplo, aquilo que nós estávamos a falar da consciência de vítima, em que eu se calhar até não fui vítima, mas eu posiciono-me na vida como uma vítima. Ou então de um lugar externo em que a pessoa é vítima de facto de uma determinada situação. Portanto, nós aqui o que estamos a fazer, ou a função deste problema, é remover um determinado bloqueio, uma determinada interferência. É basicamente a pessoa está estagnada porque está no lugar errado, seja um lugar interior, um lugar mental, um lugar emocional, ou então um lugar físico, ou a presença física junto de uma determinada pessoa, num determinado lugar físico. E, em terceiro lugar, este problema pode estar na vida de uma pessoa para colocar a pessoa num outro percurso, colocar a pessoa numa outra rota que está mais alinhada com aquilo que ela veio cá fazer. E aqui o que se passa é que a experiência que a pessoa está a ter naquele lugar esgotou-se, ela não vai tirar mais nada dali, não há ali rigorosamente mais nada para ela, então a vida está a criar uma oportunidade através de um problema para tu saíres e, passares à frente. É como, já está esgotada esta situação aqui, não há aqui mais nada para ti, então tu vais aproveitar aquela situação para simplesmente sair. E depois aqui também tens 2 hipóteses, ou agarras de facto a oportunidade, e aproveitas a boleia, porque tu identificas as funções daquela situação, ou seja, tu percebes para que é que aquela situação está ali, ou então tu alimentas o problema e agarras-te ao problema e digamos, e insistes e continuas a bater com a cabeça na parede mais e mais e mais. Então eu sinto que o meu olhar espiritualizado é entender que uma determinada situação problemática traz-te, vem-te entregar algo. Tens que saber receber isso. Ou seja, tem uma função. É uma função. E, e eu costumo, às vezes, já disse várias vezes que quando uma pessoa fica muito nos porquês e insiste nos porquês, está a combater a realidade. Porque aquilo que aconteceu, o problema que ela tem ou que teve na sua vida, tem uma função que pode ser qualquer uma dessas que tu estás a dizer, tirar daquele sítio, fazê-la mudar de vida, só que enquanto ela está no porquê, ela está a combater a realidade, está ali, a tentar, ir buscar respostas que às vezes não existem, e está embrulhada naquele problema e vai continuar embrulhada naquele problema, e só quando tentar perceber qual é a função, que às vezes não é fácil. Nós não estamos a dizer que isto, pergunto-me o para quê e vem logo a resposta. Não, às vezes é difícil encontrar este para quê. Mas enquanto nós estamos no porquê, estamos em combate com a realidade. E no para quê, nós vimos qual é que é uma desta, a função, e temos a oportunidade de seguir, seja mudar do sítio onde nós estamos, porque está mais, o novo sítio vai estar mais alinhado com o meu plano espiritual de vida, ou seja a função que for. Hum, mas temos que ter esta flexibilidade e temos que ter esta destreza de chegar ali a um ponto e permitir-nos ir e aceitar os desafios, que a vida nos traz. Nem é só uma questão de desafio, é porque às vezes estar num problema dói, mas quando tu avanças, dói Não é muito mais? também, dói mais às vezes, porque tu estás a libertar-te de hábitos, estás a libertar-te de situações que parte eram boas, parte eram más. Tu utilizaste há pouco uma palavra que foi fazer o luto de uma determinada situação, porque é exatamente isso. Tu mesmo uma situação que é desagradável, tu precisas de enlutar, tu precisas não é de lutar, é de enlutar, fazer o luto dessa situação. Portanto, despedir-te dela, entenderes que a função dela terminou na tua vida, já não é ali o teu lugar, não é ali que tu pertences. E encontrar um novo lugar, encontrar uma nova posição, mudar a arquitetura da tua vida, não é uma coisa fácil. Não é nada fácil, isso. Mas eu também queria fazer aqui um bocadinho essa distinção em relação aos problemas e aos desafios, porque esta questão dos desafios, eu acho que existem problemas e desafios.
mas a maioria das pessoas que está no mundo da positividade e muitas vezes da espiritualidade gosta de chamar desafios aos problemas. E mesmo quando estava na faculdade, por exemplo, ouvi isso muitas vezes. As pessoas não têm problemas, têm desafios. Eu acho que as pessoas têm problemas e desafios, no sentido em que um problema é uma situação que as consequências já estão a lesar a tua vida, já estão a danificar, já estão a criar consequências extremamente negativas, um, de uma forma ou de outra, a ti ou às outras pessoas. Um desafio é quando tu te propões um determinado objetivo e para chegar a esse objetivo tu tens que vários degraus para lá chegar. E esses desafios são essas situações que tu vais ultrapassar, muitas vezes por vontade própria, muitas vezes porque tu próprio te propuseste a isso para atingir os objetivos. Ah, claro que para mim são duas coisas completamente diferentes, são duas coisas completamente distintas. E acho que não, um desafio não é um problema também não é um desafio, apesar das pessoas poderem ter uma ou outra ou as duas na sua vida. Depois ainda há outras questões que também aparece muito em consulta, que é, tu tens uma situação complexa na tua vida que tu queres tratar como um problema. Ou seja, um problema tem solução, uma solução ou várias soluções, e tu tens uma situação que é complexa e queres encontrar uma solução para essa situação complexa. Isso não vai acontecer, porque as situações complexas têm que ser geridas. É uma situação a longo prazo. Não há uma solução para resolver o problema, porque não é um problema, é uma situação complexa. E o que esta situação a nível espiritual te está a dizer é que requer a tua atenção ao longo do tempo. Vai melhorar-te as tuas capacidades de ação, vai melhorar as tuas competências. É algo que faz parte da tua vida a longo prazo. Portanto, não é uma coisa para tirar, não está a mais. É algo para gerir, para não deixares agravar, para aliviar, para tirar o peso de cima, mas é uma situação que está presente. E se tu estiveres a negar essa situação e considerá-la um problema, ou seja, tentar encontrar uma solução para a remover, é o que estavas a dizer, tu vais estar em luta com a realidade, porque a realidade não é isso que te está a pedir. Está-te a pedir para tu aprenderes a gerir, não é para removeres. Então há aqui esta diferença entre os desafios, que é um bocado. Também há pessoas que andam muito na vida como nos desafios, não é? Aqueles Tom Sawyer da vida que estão sempre à procura de aventuras, estão sempre a Uhum. saltar de um galho para o outro, de uma relação para outra, de um trabalho para outro, de um país para outro, um pouco nessa busca de adrenalina e de desafio. Como eles dizem, né? A minha vida é cheia de desafios. Mas não querem ver o problema, não estão a olhar para o problema. Nós temos estado aqui um pouco a falar sobre a questão do Enneagrama, o Enneagrama tipo 2 e aquelas pessoas que gostam muito de ajudar e que têm essa necessidade. Aqui há um bocadinho o Enneagrama tipo 7. São os setes do Enneagrama que estão sempre, estão sempre em altas, estão sempre em fuga, sempre para uma situação nova, de outra situação nova, de outra situação nova, e tu não enraizas. Portanto, essas pessoas nem querem falar de problemas, não têm. Não têm Eles problemas, ter têm, só que, não querem ver. estão a fugir desses problemas, por isso é que andam a saltar de um lado para o outro. Sim, Mas essa distinção é muito importante, entre problema, desafio e, uma situação situação complexa. complexa. E muitos desafios vêm de um problema, ou seja, tem um problema que vai levar a um desafio, mas eu só percebo esse desafio, que pode ser um desafio para a próxima etapa da minha vida, ou espiritualmente o problema está lá com uma função, quando eu passo para o para quê em vez de estar sempre no porquê. E isto é muito interessante porque costuma-se dizer que é nas situações mais difíceis que nós temos a oportunidade de crescer, de evoluir, então é ver a função daquilo que nos está a acontecer. Seja um problema, seja um desafio, é ver a função. E mesmo numa situação complexa, aquilo tem uma função para mim. Está Sim, ali a sim, dizer completamente. qualquer coisa, para eu olhar para qualquer coisa. Por isso é que estavas a dizer que não vai desaparecer, porque enquanto eu não olhar, eu não vou resolver aquilo. Aquela situação complexa vai estar na minha vida até eu não é resolver, é eu perceber o que é que está ali a fazer, o que é que qual é o desafio que eu tenho para conseguir, lidar com aquela situação complexa e ultrapassar para deixar de ser necessário, esse ensinamento, essa a função que estiver ali. Só quando, hum, eu perceber
e aceitar essa a função é que a situação difícil pode vir a desaparecer, não é? Mesmo que ela não desapareça, porque há pessoas que têm questões que são de facto muito demoradas, e quando eu digo não desaparecer é, mesmo que ela um dia possa desaparecer, que não, isso não é um cenário futuro próximo. Ou seja, no futuro próximo tu vais ter que aprender a lidar com a situação. E a melhor forma de fazer isso é perceber a sua função. Quanto mais rapidamente tu percebes o que ela está a fazer na tua vida, melhor tu a vais saber gerir. Se não sabes gerir, vais aprender a saber gerir. Se sentes que não estavas preparado, vais aprender a fazer isso, e todo o teu processo de relação com aquele problema, com aquela situação, neste caso situação complexa, vai ser muito mais rápido e vai aliviar muito mais. Porquê? Porque tu percebeste a função e integraste-a na tua vida. Não te escusaste, não saltaste de um galho para o outro. E a situação difícil continua lá, mas eu lido com ela muito mais Sim. facilmente. E, E e mesmo eu acho que as situações, se de facto há aqui uma função espiritual nisto, a própria função, mesmo que a própria situação, mesmo que ela perdure, ela alivia. sim, porque já cumpriu a função e às vezes a situação tem que se manter por algum motivo, mas a função está Está já, feito. já É está como está feito. feito. E a pessoa continua a gerir a situação de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Tem lá aquela questão, mas segue a vida e tem outros desafios ou situações à frente. Sou Pedro Correia e estou contigo todas as semanas para trazer à tua vida estratégias, novas ideias e alguns segredos para te alinhares mais e melhor com o teu plano espiritual de vida, com aquilo que vieste cá fazer à Terra como ser humano. Se estás aqui comigo e com o Rodrigo, então o teu processo de alinhamento espiritual consciente já começou. Partilha este episódio com alguém que possa precisar e encontra um novo episódio todas as semanas. Se quiseres ser lembrado de quando o episódio sai, então subscreve o nosso podcast nas plataformas de divulgação, e se nos estiveres a acompanhar através do YouTube, carrega no botão e no gosto, no botão do gosto e no sininho para ficares a par de todas as novidades assim que elas saírem. Até lá!